Agora é o momento que Deus, como Ele já tem falado, Ele vai continuar falando com você em nome de Jesus. Bom, a gente tem aqui o Luca, chega mais, Luca. O Luca que está aí pregando o Evangelho em vários lugares, em outros países também. E nós tivemos o privilégio de estar com ele aqui, com o Rica, também depois... Rica nem tanto privilégio assim. É verdade. Mas ele que fez a conexão, né? Depois de um tempo aí a gente trocando ideia, deu certo de convergir, né? E nós vamos orar e depois ele se apresenta, fala do livro e tudo mais. Estenda as suas mãos. Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esse momento e pedimos para que o Senhor continue falando conosco, ministrando em nossos corações, fazendo algo extraordinário nas nossas vidas, ó Pai, pois sabemos, temos a convicção de que não estamos aqui por um acaso, mas estamos aqui com um propósito, principalmente de adorar ao nome de Jesus, ó Pai. Continue falando conosco de maneira especial, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso para Jesus bem forte. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram hoje. Vocês são muito crentes, viu? Sexta-feira à noite vocês estão na igreja, rapaz. Que coisa boa de se ver, que prazer estar com vocês. É uma alegria estar em Bebedouro pela primeira vez. Pastor Carlinhos, muito obrigado por nos receber. Felipe, muito obrigado. É uma honra, realmente um privilégio. Eu sei que amigos já passaram por aqui. Nós temos ouvido coisas muito boas sobre essa cidade, essa região. Eu sou de Ribeirão Preto aqui, eu sei que é perto, né? Nasci ali, mas eu só vivi 2 anos ali. Depois eu virei nômade e agora estou morando em São Paulo mais uma vez, com muita expectativa no que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Você também? Glória a Deus. Nós vivemos tempos preciosos, sabe? Eu tenho a convicção de que a obra de Deus, da mesma forma como é a luz do justo, que é como a luz da aurora, que vai crescendo cada vez mais, vai aumentando cada vez mais, também é a obra de Deus na terra. E agora já fazem mais de 2000 anos que o nosso Senhor Jesus esteve aqui, que nasceu, que viveu, que morreu, ressuscitou, que estabeleceu a sua igreja aqui por 2000 anos já. Então agora nós vivemos um dos momentos mais preciosos da humanidade, sabe? Eu acredito que é esse momento que os profetas profetizaram sobre ele, é o momento que o Senhor está manifestando a sua glória na terra, é o dia aceitável do Senhor, é quando o reino de Deus está se estabelecendo por toda a terra. Existem mais cristãos hoje vivos do que cristãos que já morreram, para você ter uma ideia. E quando nós falamos desses cristãos que estão no mundo, nós estamos falando sobre a igreja de Jesus, sabe? E a igreja de Jesus, a palavra vai dizer, Paulo vai dizer que ela é o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não é só a união entre pessoas, mas é verdadeiramente a manifestação de Jesus na terra. Então é aquilo que o nosso Senhor sempre fez, Ele continua fazendo nos nossos dias, agora de uma forma ainda maior e por mais lugares, porque existem mais cristãos, e eu e você fazemos parte disso. E ao mesmo tempo que Deus tem tantos planos para se fazer, existe uma batalha nos nossos corações, meus irmãos, que tenta apagar a chama do Evangelho nas nossas vidas todos os dias. Sabe, e a gente, é uma vida que tenta nos levar a uma rotina de servir a Deus, um cristianismo, um evangelho onde nós não somos entregues 100% a Ele, mas vira mais um jeito de ser só mais uma religião, verdadeiramente dizendo. Sabe, Jesus, Ele alertou sobre isso, a Bíblia nos alerta sobre isso. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo acender a chama do dom de Deus que havia nele. Jesus, falando sobre as sementes que foram jogadas pelo semeador, ele diz que uma das sementes caiu em terra fértil. Você conhece aquela parábola, Mateus 13? Uma das sementes caiu em terra fértil e ela cresceu, porém
ela estava no meio dos espinhos, e esses espinhos sufocaram a semente. É diferente da semente que caiu à beira do caminho, que é a pessoa que nem ouviu, ou diferente da semente que caiu na terra pedregosa. Não, é uma semente que caiu numa terra em meio aos espinhos, e essa semente cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. E esses espinhos, Jesus vai dizer que são as preocupações dessa vida. Sabe, são as preocupações que nós vivemos. Como que eu vou viver? Como que eu vou, o que eu tenho que receber? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou viver essa vida? Sabe, e verdadeiramente essas preocupações, elas sufocam a semente do Evangelho nas nossas vidas. Sabe, nós somos levados talvez a servir a Deus em alguns momentos. Não, no domingo eu vou na igreja, no domingo eu sirvo a Deus, e no resto da semana parece que Deus não está envolvido na minha vida. Eu tenho que correr por mim mesmo, e eu deixo esses espinhos sufocarem a semente do Evangelho. Mas esse não é o Evangelho que o Senhor quer que nós vivamos. Porque verdadeiramente aquilo que Ele está estabelecendo na terra é mais poderoso do que qualquer sistema, como o pastor Carlos aqui mesmo disse, mais poderoso que qualquer sistema político. Sabe, a igreja de Jesus é a manifestação do próprio Cristo nessa terra. Nós somos o corpo de Jesus. Sabe, nós somos perna de Jesus, nós somos braço de Jesus, nós somos parte dele, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Agora você imagina a importância disso nesse mundo aqui. E eu percebo na minha vida, até mesmo estando no campo missionário, estando toda hora envolvido na obra de Deus, como é fácil deixar os nossos olhos se perderem do foco, do porquê nós estamos aqui realmente, do qual é o sentido disso tudo aqui. É muito fácil de isso acontecer. Por isso é tão importante que nós mantenhamos o nosso coração incendiado. Sabe, é importante que, como Paulo disse a Timóteo na segunda carta, na sua última carta, ele dizendo ao seu discípulo, ele ia passar o bastão para o seu discípulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que levou o evangelho a todo o mundo antigo, que virou o mundo de ponta cabeça, o homem mais influente da história. Ele passando o bastão para o seu discípulo, ele diz assim: Timóteo, abana o dom de Deus que há em ti. Sabe, mantém essa chama acesa no seu coração, porque se essa chama não estiver acesa, o resto da carta não é possível. Sabe, aquilo que ele passaria, a importância da obra de Deus não seria possível. Sabe, foi isso que aconteceu na Europa hoje. As pessoas, é muito comum, as pessoas perguntarem: a Europa, ela está fria, o europeu é frio. Posso dizer uma coisa para você? O mundo morto sempre é frio. Você já viu um morto que não seja frio? A Bíblia diz que quando nós não estamos em Cristo, nós estamos mortos. O morto é frio, é gelado. O problema não é o mundo frio, o mundo sempre esteve frio. O problema é quando a igreja se torna fria. É aí que não existe mais esperança. E foi o que aconteceu na Europa. A Europa vive uma tradição cristã que hoje já nem a tradição existe mais. Existem os monumentos do Evangelho, porque passou. Então nós precisamos manter o nosso coração aceso para aquilo que está diante de nós, porque é maravilhoso o que o Senhor irá fazer, é poderoso o que Ele pode fazer, como o Evangelho avança pela terra, é incrível isso, mas nós precisamos estar atentos, e manter o nosso coração atento. E hoje eu gostaria de falar de nós como igreja, como nós temos que viver e olhar para o mundo nessa missão que o Senhor nos deu, amém? Então abra sua Bíblia comigo, em João, no último capítulo de João, capítulo 21. Mas antes disso, mais uma vez, sabe, o que o pregador tem para falar para você, talvez não faça sentido nenhum e você esqueça, mas o que Deus falar conosco, nós nunca mais vamos esquecer.
Então, mais uma vez, feche seus olhos e peça para que o Senhor fale com você. O porquê Ele te trouxe aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Deve existir um propósito maior daquilo que nós esperamos. Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos no Teu nome aqui nessa noite. Senhor, nós não estamos reunidos no nome de Maomé, nós não estamos reunidos no nome de Buda, nós não estamos reunidos no nome de Confúcio, nós não estamos reunidos no nome de Mahatma Gandhi, ou qualquer outro líder religioso ou revolucionário, nós estamos reunidos no nome de Jesus aqui. Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Senhor, aquele que criou a terra, que fez todas as coisas, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus que de uma forma sobrenatural o Senhor ilumine os nossos corações para a Tua verdade divina. Deus, que o Senhor nos mostre o que nós não conhecemos ainda. Que o mesmo Deus que disse lá no início, haja luz, que Ele disse, que Ele diga, haja luz nos nossos corações nessa noite, e que Ele incendeie a nossa vida para a obra de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor levante missionários aqui, obreiros, pregadores, Senhor, intercessores, pessoas comprometidas totalmente com a Tua vontade nessa noite, Deus. Que essa noite não passe despercebida na nossa história, mas que seja um marco para nós e ainda aqueles que já estão servindo, Senhor, fielmente, que o Senhor incendeie ainda mais os seus corações, com esperança, com expectativa naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor irá fazer no Brasil. Pai, em nome de Jesus, tome as nossas vidas como um vaso de honra, que o Senhor nos use, que o Senhor derrame sobre nós mais daquilo que só o céu pode dar, Senhor. Que a Tua palavra purifique as nossas vidas, que o Senhor nos tire da rotina, de uma zona de conforto, e nos coloque na frente, Senhor, da batalha, para aquilo que o Senhor nos comissionou. Que o Senhor desperte a nossa vida ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse capítulo, eu amo esse capítulo. Os comentadores bíblicos, eles vão dizer que no último capítulo de João, ele conseguiu expressar com o diálogo de Jesus com os seus discípulos, qual seria a função da igreja na terra. Sabe, como a igreja deveria agir agora que eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Você lembra daquela passagem em que Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os seus discípulos, o que as pessoas falam de mim? E os discípulos respondem para ele, as pessoas falam que você talvez seja João, ou você é um homem bom. Sabe, se você perguntasse para as pessoas hoje, no nosso mundo hoje, o que as pessoas falam de Jesus? Quem é Jesus? Talvez eles diriam, Jesus é um filósofo, ou Jesus é um hippie, Jesus é um revolucionário, ou Jesus é só uma figura histórica, Jesus é um pensamento criado pelo homem, Jesus é só alguém que passou por aí, que veio nos trazer boas morais, que veio nos trazer paz e amor. Jesus ele era alguém como Sócrates, sei lá, o que as pessoas falam de Jesus? Mas aí ele pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estavam caminhando com ele. Não eram pessoas que só ouviam, que receberam algum tipo de milagre, mas que verdadeiramente seguiam a Jesus. E ele pergunta, e para vocês, quem eu sou? E Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, quando Pedro declara aquilo, ele estava declarando toda a expectativa do povo de Deus, o que eles esperaram por anos e anos, sabe, aquilo que foi prometido desde o início, desde a queda do homem, aquilo que foi prometido para Abraão, aquilo que foi prometido para Moisés, aquilo que os profetas falavam e o povo aguardava. Sabe, era uma notícia que percorria por todas as eras daquele povo. E de repente iria e estava acontecendo diante dos seus olhos. Quando Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, ele está falando, você é a esperança, é a nossa esperança. Sabe, não é só mais um homem,
não é só um cara legal, não é só uma história em quadrinhos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sabe? Tu és aquele que veio para nos salvar verdadeiramente. Não só nos salvar, mas o Senhor veio para governar. O Senhor é o Rei dos Reis. Sabe, a terra nunca mais será a mesma depois desse momento aqui. Alguma coisa extraordinária está acontecendo, não é mais igual. Não é só mais um líder humano, não. É o próprio Deus agora. Tu és o enviado, o Messias, o Salvador da humanidade. Sabe, toda a esperança do povo estava ali em Jesus. Ele via as promessas se cumprindo diante dele. Ele fala, tu és o Cristo. Aí quando Jesus ouve aquilo, ele fala assim, olha, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Sabe, era algo que só o céu, veio do céu, a eternidade havia revelado. A Bíblia diz que Jesus, ele é o segredo que foi guardado por eras e agora foi revelado a nós. Sabe, o que Jesus estava para fazer era tão contraditório na cabeça de todos da criação, que nem Satanás esperava. A Bíblia diz que se eles soubessem, se as trevas soubessem, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Eles não faziam ideia, é algo que Deus tinha guardado e agora estava revelado. Pedro entendeu que Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, é aquele que ele poderia colocar toda a sua expectativa, esperança e confiança, sabe? O mundo não é mais o mesmo, o Senhor vai nos salvar, o Senhor veio para nos salvar, é o Salvador mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, e sobre essa rocha, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E essa é a primeira menção que Jesus faz à igreja. Então, quem são aqueles que são a igreja de Jesus? São aqueles que creem, não que Jesus é um homem legal, não que Jesus é um filósofo, não que Jesus é um curandeiro, mas que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, sabe? Ele é o enviado de Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos a nossa vida, nós devemos a nossa fidelidade a Ele agora. Nós não somos mais nossos, é o nosso Rei. É a quem nós damos a nossa devoção e nós servimos, é o Rei do reino que agora se estabelece sobre a terra. Então, esses são a minha igreja. Você crê que Jesus é esse nessa noite? Você crê que Ele é o Senhor? Então, aí a você Jesus fala, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. E de repente ele pronuncia algo incrível, ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E a ênfase desse versículo não é que o inferno nos atacaria, e a igreja está na retaguarda, e a igreja está em defesa, mas nós temos a unção do Senhor, então o inferno nos ataca, mas porque nós estamos com Jesus, eles não vão prevalecer. Não, a ênfase dessa fala de Jesus é que a igreja agora, sabendo quem eles eram, sabendo quem é o Cristo, sabendo o que Ele veio fazer, entendendo as Escrituras, entendendo o tempo, eles avançariam contra o reino das trevas, e as trevas não prevaleceriam contra eles. Então o papel da igreja agora que crê em Jesus, é uma igreja que avança contra o mal. E é interessante que aquele momento, onde Jesus leva os seus discípulos, Ele leva os seus discípulos a um lugar chamado a boca do inferno. E diante da boca do inferno, Ele fala assim, olha, agora vocês podem atacar, cara. E cria-se um DNA na igreja, e por isso os discípulos, eles vão por todas as partes. Por isso a igreja, ela nunca foge do mal, ela nunca foge do problema, ela enfrenta o problema. Sabe, onde existia a fome, a igreja estava ali. Onde existiam guerras, a igreja estava ali. A igreja cumpre o papel daqueles que creem que se existe esperança para a humanidade, essa esperança está nessa mensagem que nós carregamos. Se existe cura para a humanidade, essa cura está conosco. Se existe mudança para todo esse mal que existe na terra, isso está conosco. É por isso que a igreja vai, é por isso que Jesus diz, ir por todo mundo, vai por toda. Você não tem que esperar, você não tem que ficar parado, você avança agora, porque você vai no nome de Jesus. Sabe, eu contando essa história, me vem, agora no final do ano passado, nós estávamos na Nigéria,
Eu e meu pai, nós fomos fazer um trabalho também lá, um trabalho social em uma cruzada. E nós estávamos lá e quando nós chegamos naquele lugar, alguns irmãos chegaram para nós e falaram assim, olha, nós faz 15 dias que nós estamos sendo ameaçados que os muçulmanos vão explodir a cruzada. E já 7 igrejas abandonaram, eles não vão fazer parte do que nós estamos fazendo. Eles estão com medo, o povo está com medo, existe um boato na cidade que eles vão bombardear a cruzada. E eles estavam com medo, cara. Sabe, existia uma preocupação, algo poderia acontecer. Eles olharam para nós, eles falaram assim, vocês querem continuar a fazer o que vocês estão fazendo? Nós vamos até o fim. E nós falamos, não, nós cremos que Deus nos enviou, que Deus está conosco, nós vamos até o fim. E nós fomos para a cruzada naquele dia. E não tinha tanta gente na cruzada, algumas pessoas vieram, eu não me lembro o número exatamente. Mas naquela noite, meu pai se levantou para pregar, e nós tínhamos passado um tempo em jejum, alguns dias jejuando para aquele momento, nós estávamos orando. Meu pai se levantou aquela noite para pregar, e depois que ele pregou, ele disse assim, olha, tem um surdo nesse lugar. E trouxeram um surdo, e quando trouxeram o surdo, ele falou assim, olha, já que nós estamos num lugar aqui que existem muitos deuses, que vocês creem em muitos deuses, eu convido você que é muçulmano para vir orar por esse surdo aqui. Você pode vir orar você pede para o seu Deus, e ver se ele faz alguma coisa. Pode vir, mas se tem algum muçulmano, vem orar. Sabe, eu observei aquilo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O pai está louco, velho. Os caras falaram que vão bombardear a gente, agora ele está chamando os muçulmanos para o fight mesmo. Sabe, vamos com calma. Ele falou, não, você pode vir, vem, ora, sem problema. Se tem alguém, vem, ora para o seu Deus, ora para Maomé, ora para Alá, ora para quem você quiser, vem, ora, pode vir, eu espero. Eu deixo você orar primeiro. Aí não veio ninguém, ele falou, tem algum hindu, você pode vir orar para o seu Deus. A África é cheia de religiões. Tem algum budista, você pode vir, tem alguém, você venha, podem vir, eu deixo você primeiro. Ninguém veio, ele falou assim, agora com licença então. Porque eu vou orar no nome de Jesus, no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o primeiro e o último, a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã, aquele qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele não é o Senhor só de uma parte, Ele é o Senhor do universo, Ele se assenta sobre o trono, não existe ninguém maior do que Ele, não existe ninguém acima dEle, eu vou orar no nome de Jesus. E a gente estava, todo mundo meio assustado, eu estava, vou ser sincero para você. Aí meu pai foi lá e orou, e o cara passou a ouvir, cara. E quando ele foi curado, o povo, houve uma explosão, não foi explosão de bomba não, foi uma explosão de alegria, e cadeira voou para o alto, e todo mundo saiu correndo e foi lá para frente, começaram a cantar, sabe, você via no rosto do povo oprimido, vendo a vitória do seu Deus. E naquele momento eu entendi, essa é a postura da igreja de Jesus, não é uma igreja que se acovarda, que teme diante do mal, mas é uma igreja que avança. É uma igreja que entende a capacitação de Deus para fazer o que tem que fazer. Sabe, não foi qualquer um que nos mandou de ir ao mundo, não foi qualquer um que nos mandou pregar, foi o próprio Deus. E Ele disse, eu estarei contigo até o final dos tempos, nós não estamos sozinhos. Nesse versículo que eu citei de Timóteo, Paulo diz a ele, olha, abana o dom de Deus que é em ti, aviva o dom de Deus que é em ti, porque não foi te dado espírito de covardia, a covardia não é para vocês, não é para nós, não é para um povo que crê no Deus que nós cremos, não é para um povo que adora o Deus que nós adoramos, não é uma ficção criada pela nossa cabeça, é o próprio Deus que está diante de nós, e nós temos acesso a esse Deus por meio do sangue de Jesus. Sabe, uma fé dessa é aquela que diz, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém que entende ao Deus que nós servimos é aquele que diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas?
Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, perseguição, perigo, nudez ou espada? O que pode, sabe, é alguém que tem um encontro com esse Deus e tem uma fé avivada que pode dizer à morte: ó morte, cadê o seu aguilhão? É alguém que diz: olha, se nós morrermos com Ele nós viveremos. Verdadeiramente é uma fé que transcende qualquer tipo de realidade, meus irmãos. Mas as preocupações desse mundo tentam esfriar a sua fé. E nós nos deixamos levar pelo aquilo que nós vemos, ou que as notícias dizem, ou que as pessoas falam, e não por aquilo que a palavra disse, o que Deus disse. Agora, para esse propósito que está diante de nós, de anunciar salvação ao mundo, de ir contra o inferno, de abalar as trevas, nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos confiar em quem é esse que nos chamou. E agora Jesus chega para os seus discípulos, no capítulo 21 de João, ele, nesse diálogo com os seus discípulos, ele vai expressar qual é o papel dessa igreja. Sabe, não é um grupo de pessoas apenas, não é um grupo de amigos, não é um encontro, é a igreja. É o corpo de Jesus, é a manifestação de Jesus, é aqueles que foram chamados pelo próprio Deus. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 4, João 21, versículo 4, diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Essa é a primeira parte, olha só. É interessante que o primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos, ele chega para Pedro e ele diz assim: ó, eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o chamado de Jesus. Ele diz: o que eu vou fazer de você é que você vai pescar homens. Você não vai pescar só peixes, você vai pescar a humanidade. E agora nessa parte, mais uma vez, ele chama os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos pescarem. Só que nós precisamos entender o que passava na cabeça dos discípulos, o que se passava naquela época quando eles falavam sobre o mar. O que queria dizer: eu vos farei pescador de homens? Na cabeça do povo daquela época, o mar era um lugar de incertezas, um lugar de escuridão, era um lugar que você não sabia o que ia acontecer, você não sabia o que está lá no fundo. Até hoje nós não sabemos o que está nas profundezas do mar, nós não conseguimos chegar lá ainda, nós não conhecemos todos os animais que existem ali. É um lugar de escuridão, não existe luz lá embaixo, é um lugar de incertezas, é um lugar de dúvidas. O que Jesus queria dizer para os seus discípulos é o seguinte: eu vos farei pescador de homens. Eu vos farei pescador de homens, ou seja, vocês serão aqueles que tirarão a humanidade desse lugar de trevas, desse lugar de dúvidas, desse lugar de incertezas, esse lugar de escuridão. Sabe, perceba como o mundo está. O mundo é esse lugar. O mundo é um lugar de... As pessoas vivem com uma perspectiva de que algo vai dar errado o tempo todo. Sabe, nós somos ensinados a esperar o pior o tempo todo. Perceba uma mãe, olha só. O filho sai de casa, sai de viagem. Quando o filho chega, a mãe liga para ele e fala assim: não aconteceu nada, ainda bem. Parece que ela estava esperando que alguma coisa ruim ia acontecer. A gente sempre está esperando isso. É um lugar de incertezas o mundo. E Jesus diz assim: vocês serão aqueles que tirarão a humanidade desse lugar. A Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas e nós fomos levados para o reino da luz do Filho do seu amor. A igreja de Jesus, aqueles que conhecem a Cristo, são aqueles que tiram a humanidade desse lugar.
Sabe, é uma pescaria verdadeiramente. E às vezes essa pescaria requer paciência, essa pescaria requer união, essa pescaria requer força. Para essa pescaria requer coragem. Sabe, um pescador entra no mar para enfrentar o mar e trazer o peixe para fora. Essa é a igreja de Jesus. Ele diz, eu vos farei pescadores de homens. E nós precisamos entender isso, cara. Nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui. Sabe, mais do que adorar a Deus, dizer aleluia, aleluia. Nós estamos aqui para uma missão. Jesus veio para um propósito. Ele chama os seus discípulos para realizar algo. E quando nós nos envolvemos nesse propósito traz vida para nós. Sabe, às vezes nós nos sentimos desanimados porque nós não estamos envolvidos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes nós não estamos ocupados com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele diz, vocês serão pescadores de homens. Ele não está falando só para alguns, ele fala para a sua igreja. Aí ele continua a conversa, e eles saem do mar, e Jesus prepara um peixe, aí ele chega para Pedro, e ele fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro diz, é óbvio que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Essa é a pergunta para nós. Nós não dizemos a Jesus, Jesus, nós te amamos. O que vocês fazem então? Cuide das minhas ovelhas. Aí está um outro princípio crucial, porque uma vez que nós tiramos a humanidade das trevas, para onde que nós levamos essas pessoas? Uma vez que nós tiramos eles de um lugar de tanta incerteza, para onde nós levamos? Sabe o que Jesus veio trazer ao mundo? Jesus veio trazer uma nova religião? Jesus veio trazer um partido político? Não, Jesus vem anunciando o reino dos céus. É o reino de Deus. Uma vez que nós tiramos as pessoas das trevas, nós levamos elas para o reino de Deus. E com o que se parece o reino de Deus? Com o que se parece essa igreja? E Jesus vai dizer no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, olha só. Mateus 5. Jesus dá o maior sermão da história. E ele diz aos seus discípulos, e ele diz no capítulo 3, versículo 13 de Mateus 5, ele diz, vocês são sal da terra. Ele está falando sobre nós, sobre a igreja. E ele diz, vocês são sal da terra. Naquela época o sal ele era utilizado para duas coisas principais. A primeira, nós usamos até hoje, é para dar sabor nas coisas. O sal, ele extrai o melhor sabor. Não é? Você faz um churrasco, você põe sal na carne para quê? Para extrair o sabor da carne. Você põe sal na comida para extrair o melhor sabor da comida. O que Jesus fala sobre nós, sobre a igreja, é que nós estamos aqui para extrair o que há de melhor dessa terra, cara. Sabe, foram os cristãos que se levantaram contra a escravidão, foram os cristãos que surgiu da igreja de Jesus, as escolas, os hospitais, os orfanatos, é a igreja de Jesus que está aqui para extrair o melhor. Sabe, quando eu entro em debates lá na Europa, eles falam assim, qual é a diferença do seu Deus para o Deus islâmico? Eu falo, é só você ir para a Arábia Saudita e ver se lá você pode fazer essa pergunta. Ver se lá você tem o direito de pensar. Ver se lá a mulher tem direito. Vê lá, isso só aconteceu graças a essas escrituras, graças ao coração de Jesus, graças aos discípulos que se entregaram a Ele, isso que tudo aconteceu. Sabe, a igreja de Jesus, ela extrai o melhor do mundo. O mundo em que nós vivemos hoje só é possível porque essas palavras foram escritas e tantas pessoas creram. Aí depois ele diz, vocês são sal da terra. O sal faz o quê? Ele preserva a comida também. A igreja está aqui para preservar. Tenta imaginar um mundo hoje sem a igreja de Jesus. Tenta imaginar como estaria o mundo. Tenta imaginar um mundo sem uma intervenção de Cristo. E por isso que eu fico tão animado nisso que nós fazemos parte. Sabe, é muito mais do que nos reunimos, que bonito que você está aqui, é muito mais do que isso. É uma ação de Deus na restauração da criação, é uma ação de Deus para remir a humanidade.
Sabe o que nós vemos aqui? Essa ajuda a essas crianças. Esse é o papel da igreja, remindo, preservando, cuidando. É por isso que Jesus deixa a sua igreja aqui. Essa é a função da igreja. Diz, vocês são o sal da terra, e depois diz, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Aí Jesus, ele compara a sua igreja com uma cidade sobre o monte. Sabe, todas as vezes que a Bíblia fala sobre monte, ela está falando sobre um lugar de salvação. Fuja para os montes. Não deixe os montes. O vale é um lugar de provação, agora o monte é um lugar de esperança. Aquilo que Jesus diz sobre mim, sobre você, sobre o corpo dele, é que vocês serão um lugar de esperança para a humanidade. É um lugar onde a humanidade corre para encontrar socorro, para encontrar salvação. Sabe, é uma luz nesse mundo tenebroso. Sabe, é a cidade sobre o monte, é a igreja de Jesus. Não é só uma organização religiosa como as outras religiões que existem por aí. A gente não pode se enganar e pensar que é só isso. Não, é o povo de Deus. É uma cidade sobre o monte, é um lugar onde as pessoas olham e falam assim, é assim que se deve viver. Sabe por quê, meus irmãos? No mundo aí fora, Deus é dinheiro. No mundo aí fora, a fama é Deus, o dinheiro é Deus. E as pessoas vivem por isso, e para isso elas estão dispostas a tudo. Para isso elas matam os seus irmãos, elas matam os seus amigos. Para isso elas fazem guerra, para isso elas fazem rebelião, porque elas estão atrás do seu Deus. Agora, imagina a diferença de uma cidade onde não é a fama que é Deus, não é o dinheiro que é Deus, não é o sucesso que é Deus, mas Jesus é o Senhor. Imagina um lugar assim, não tem como um lugar desse não ser um lugar de salvação. Por isso que Jesus fala, é impossível esconder vocês debaixo da mesa. É impossível que o mundo não veja. Não tem como, é uma luz que ilumina no meio das trevas. É uma luz que traz verdade. Como é um lugar onde as pessoas vivem para servir a Deus e vivem uma pelas outras. Onde o sexo não é Deus. Como que é esse lugar? Onde a sensualidade não é Deus, como que é esse lugar, como as pessoas vivem ali, é o que Jesus diz, vocês são uma cidade sobre um monte. Agora, quando Jesus diz para eu dizer, apacenta as minhas ovelhas, o que ele está falando? Ensine as pessoas a viver, porque as pessoas não sabem viver, elas não fazem ideia como se vive, elas são acostumadas em um pensamento voltadas para elas mesmas. Agora, quando nós somos tirados do reino das para o reino da luz, como que se vive? E ele diz, ensine as pessoas, discipule as nações. É isso que Jesus fala, ensine as pessoas a viver. Foi por isso que eu escrevi esse livro aqui, meus irmãos. Que é um livro que eu vou falar sobre a sexualidade do jovem hoje, porque os únicos que falam sobre a sexualidade são aqueles da televisão, que falam de uma forma totalmente pervertida. Sabe, você quer ouvir sobre sexo, você liga o Altas Horas, eles estão falando, mas onde estão os cristãos falando de um ponto de vista cristão? Enquanto nós não falamos, o mundo fala e as pessoas estão aprendendo de uma forma totalmente pervertida e se entregando à morte. E Jesus fala, não, mas vocês são essa cidade, tira as pessoas das trevas e apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Esse é o papel da igreja. Mas para isso, nós precisamos estar muito envolvidos por Deus, porque você já cuidou de uma ovelha? Você sabe o que é uma ovelha? Seria melhor se Jesus falasse assim, apacente os meus leões. A gente abria a cerca, né, pastor? O leão sai caçando, caça, faz tudo sozinho, depois volta, traz comida para você ainda. Sabe, apacente os meus cachorrinhos, o cachorrinho você briga com ele está sempre pulando lá, feliz da vida, velho. Você xinga, chuta, ele volta feliz, sempre feliz. Sabe, um gato tem mais afeto do que uma ovelha. Agora ovelha é sempre ovelha lá, ó. Ovelha não faz nada, ovelha não muda fácil, ovelha não tem afeto nenhum. Ovelha é enganada facilmente. Olha como um lobo engana uma ovelha, ele mata outra ovelha, coloca a pele dela, engana a ovelha. Fala, meu Deus do céu. Você não consegue olhar um palmo na frente da sua mão? Não, ovelha não consegue.
E Jesus disse: apacente essas ovelhas. E é interessante que Jesus não diz assim: apacente as suas, mas apacente as minhas. Ele tira a possibilidade de nós escolhermos quem nós vamos cuidar ou não. Ele diz: são minhas e apacente elas, cuide delas, ou seja, ensine elas a viver. Aí depois, continuando o diálogo, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria ir. Mas chegará o tempo em que as suas mãos serão amarradas e você será levado para onde você não quer. Siga-me. O que Jesus quer dizer é o seguinte, ele está falando sobre a igreja. A única forma de nós sermos essa igreja, gente, essa igreja que transforma o mundo. Sabe, uma igreja que muda a história do Brasil, uma igreja que muda a história da nossa geração. Nós estamos percorrendo o Brasil, estou tentando alertar as pessoas, tentando alertar os jovens sobre o perigo da sensualidade, sabe, do que tem sido falado, sabe, tentando trabalhar de uma forma que mude a mentalidade, sabe, essa igreja que muda o mundo, não é uma igreja que vai para onde ela quer, é uma igreja que tem as suas mãos amarradas, que vai seguindo Jesus com as suas mãos amarradas. Não é mais o que eu quero fazer, não é mais o que eu sonhei para mim. Você acha que é gostoso ir para a África, ficar 10 horas dentro de um carro balançando lá, para chegar no lugar e ser ameaçado de morte? Não, é muito melhor ficar jogando FIFA em casa, muito mais fácil. Sabe, nós estamos rodando todos os dias, pregando todos os dias, em tantos lugares, é muito melhor, mas por quê? Para isso que Jesus está fazendo, Ele precisa de pessoas, meus irmãos, Ele precisa que você deixe a sua própria vida. Essa igreja que Jesus diz que é a cidade sobre o monte, que resplandece, que transforma a vida das pessoas, que tira as pessoas das trevas, que apacenta as suas ovelhas, é aquela igreja que segue Jesus com as mãos amarradas, que entendeu que a sua vida não tem mais valor se não for para isso aqui. Se não for para que a obra de Deus seja feita, se não for para que o nome de Deus seja glorificado, se não for para que as pessoas sejam salvas, é o que Paulo disse: eu considero a minha vida sem valor nenhum, a não ser que sirva para anunciar as boas novas da graça de Deus. É não ter valor, eu não tenho valor mais, eu não vou para onde eu quero mais, as minhas mãos estão amarradas para seguir Jesus. Ele diz: siga-me. Sabe, é essa igreja, irmão. Eu sou jovem como tantos aqui, eu posso dizer para você, sabe quando o evangelho fica pesado? Sabe quando fica difícil de servir a Deus? Quando nós estamos no trono da nossa vida. Agora, quando Deus está no trono da nossa vida, meu irmão, fica leve de se servir. Porque para alcançar a Ele, para seguir a Ele, para ter Ele de volta como recompensa, para que o nome dEle seja glorificado, todas as coisas são possíveis. Você passa por qualquer coisa. Sabe, os porquês explicam os comos. Se nós estamos onde nós estamos chegando, onde nós queremos chegar, nós nos entregamos para isso. Mas quando é voltado para nós paramos na nossa zona de conforto, cara. Aqui tá bom assim, eu estou feliz assim, eu estou satisfeito agora, eu não preciso mais de nada, sabe, eu já consegui o que eu queria. Mas aquilo que Jesus está te chamando hoje, nessa noite, o que o Senhor te chamou nessa noite, para aquilo que Ele quer realizar nessa cidade, na região, no Brasil e no mundo, Ele precisa que você deixe que as suas mãos sejam amarradas para segui-lo, cara. Sabe, independente de onde Ele esteja indo, não interessa mais. Eu não tenho mais direito sobre mim, eu não escolho mais, a minha vida tem um dono, eu fui comprado com um alto preço, alguém pagou por mim, sabe, eu não tenho mais direito, não tenho mais opção de escolha, eu fui comprado. Essa é a mentalidade desses homens que viraram o mundo de ponta cabeça. Sabe, em muitas passagens, quando Paulo ele dizia que é a fé em Cristo, a tradução exata para essa fé não é a fé que às vezes a gente pensa como um sentimento, sabe, eu creio em Deus, eu sei que Ele existe. Não, o que ele estava falando era a lealdade a Cristo.
É a lealdade a esse Senhor, é a lealdade a esse Deus, é a disposição de servi-lo, é para que Ele seja glorificado, é para que a vontade dEle seja feita, é para que Ele venha, que o meu nome seja esquecido e que o dEle permaneça para sempre. É isso que estava no coração dele, é aqueles que não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Essa é a igreja que avança e o inferno não prevalece. E esse somos eu e você, cara. Somos nós. Esse é o chamado de Cristo para nós. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Jesus. Sabe, entregue-se para ser um pescador de homens. Entregue-se para a missão. Entregue-se por essas crianças que você viu. Entregue-se. No final da nossa vida, nós vamos encontrar a Deus. Nós vamos encontrar o seu trono. Ele estará sentado sobre o trono. E a gente vai olhar para esse trono e talvez a gente fale assim: uau, era tudo verdade mesmo. Ele existe. Ele governa sobre o universo. Os anjos dizem: santo, santo, santo. A sua mão está marcada realmente. Eu acreditei nisso. Mas eu não acreditei tanto assim. Eu acreditei ao ponto de ir à igreja aos domingos. Eu acreditei ao ponto de fazer algumas orações. Eu acreditei ao ponto de ler a Bíblia às vezes. Mas não acreditei ao ponto de entregar a minha vida para Ele. Eu não acreditei ao ponto de mergulhar na sua vontade. Eu não acreditei ao ponto de ter as minhas mãos amarradas. E a gente vai olhar para trás e falar assim: ah, se fosse diferente. Ah, se eu soubesse. Mas você sabe, irmão. Você sabe. É verdadeiro no seu coração. É verdadeiro para aquilo que Deus te chamou. É verdadeiro, é por isso que você está aqui. É porque você sabe. Então se entregue ainda mais para Deus. Se entregue de corpo e alma, se entregue com toda a sua mente, se entregue com todos os seus sonhos, se entregue com seus pensamentos, se entregue para aquele que está sentado no trono. Não desperdice a sua vida, não desperdice a sua juventude, cara. Não desperdice os anos que estão por vir. Nós temos pouquíssimos anos nessa terra e tudo vai passar e nós teremos um encontro com Deus. Não desperdice esses dias. Não viva por qualquer coisa, não viva por aquilo que irá acabar, não viva por aquilo que irá passar, viva por algo eterno, viva para Deus. Decida nessa noite. Você sabe, você tem as suas escolhas todos os dias, você sabe o quanto tempo que você gasta com cada coisa. Entregue a sua vida a Deus. Sabe, quando eu prego isso para você, estou pregando para mim. Eu sei o quanto mais de mim eu posso entregar, eu sei o quanto mais pode ser feito, eu sei. Não permita que as preocupações dessa vida sufoquem a preciosa semente do Evangelho no seu coração, porque daqui não se leva nada, cara, não se leva nada. As únicas coisas eternas que você vê são as pessoas do seu lado. O resto, tudo passará. Então viva por algo eterno. Ouça o chamado de Jesus na sua vida hoje. Ele chegou para Pedro, Pedro estava pescando, Pedro não estava fazendo nada. Ainda assim ele disse: eu tenho algo maior do que essa vida que você vive. Não que seja indigno o que você faz, mas eu tenho um propósito ainda maior. Tem um propósito divino. E a Bíblia diz que Pedro então deixou as suas redes e seguiu Jesus. Se hoje você ouve o chamado de Deus, se entregue a Ele, cara. E talvez você não saiba o que está vindo pela frente. Pedro também não sabia. O que ele sabia é que ele tinha que seguir a esse que o chamou. E nós não vivemos pelo resultado. Não é o resultado que irá importar, mas é a nossa obediência àquele que nos mandou fazer. E é para essa vida que o Senhor te chama.
Sabe, nós rodamos por tantos lugares no mundo, e você vê pessoas, por exemplo, na Índia, existem pessoas que da sua nascença, eles são consagrados ao templo, e eles nunca saem de dentro do templo, nunca. Eles ficam lá dentro. Existem algumas pessoas que elas não conseguem mexer o braço mais, porque ela foi chamada de uma forma divina para ficar batendo o sino do templo durante toda a vida, e é tudo que aquela pessoa faz por todos os seus dias. E elas estão servindo pessoas, deuses mortos, deuses que não estão aqui, deuses que não ouvem, e elas estão presas a isso. Mas nós, olha a mensagem que nós ouvimos, olha o evangelho que é pregado para nós, olha a liberdade que nós temos. Nós estamos diante da verdade. Por que não se entregar a ela? Por que não se entregar a Deus? E deixar que Ele faça a sua vontade no nosso coração, e fazer com que Ele transforme a nossa vida, e nós sejamos essa igreja que avança contra o mal. Porque, irmão, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, elas não prevalecerão. Esse é o seu chamado. Não existe nada mais digno e precioso e poderoso para se viver, senão para isso que o próprio Deus te chama para viver. Fica de pé, por favor. Vamos orar junto nessa noite. Sabe quais são os desafios que nós temos pela frente? Quais são os gigantes que podem ser derrubados? Talvez, meus irmãos, talvez nós não temos Golias aqui, nós não temos as muralhas de Jericó, mas ainda nós temos tantas crianças órfãs, nós temos tantas pessoas com fome, nós temos tantas doenças. Sabe, talvez esses são os gigantes dos nossos dias, mas quem se entregará a Deus? E talvez você olhe e fale, é muito difícil, isso é muito difícil. Não é difícil, é impossível. E foi o que Jesus falou para os seus discípulos, é impossível. Mas Ele diz, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aquilo que Deus te chamou para viver, é impossível de se viver. Não tem como você viver, não tem como você fazer para viver, mas é possível para Deus, cara. Volte os seus olhos para Ele, sabe, volte os seus olhos para quem Ele é, se entregue ao Senhor. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite. Nós estamos diante de Ti, diante de um Deus real. Eu não sei o que pode passar nos nossos corações, eu não sei de onde nós viemos, o que nos trouxe aqui. O que eu sei, Senhor, é que o Senhor é um Deus vivo, aquele que era e que há de vir, Senhor. E a Tua palavra é viva, Tua palavra é poderosa, ela é afiada, ela penetra o coração humano. Então faça isso conosco nessa noite, meu Deus, e nos mova, nos abale, nos tire da nossa zona de conforto, nos faça viver por algo ainda maior daquilo que nós não vimos ainda. E existe tanto prazer nisso, existe tanta verdade nisso, existe tanto amor nisso, Senhor, que a nossa vida seja entregue a Ti. Meus irmãos, se você tem alguém aqui nessa noite, você sabe que Deus, Ele tem um chamado na sua vida, Ele te chamou, você sabe disso. E você ouve essa mensagem hoje, e ao mesmo tempo você sabe como esse chamado se esfriou no seu coração. Como ele se esfriou aí dentro, cara. Como você deixou para lá, como você deixou para depois. Como você falou, agora eu não consigo, agora não é hora, eu vou fazer qualquer outra coisa. E você ouve de longe aquele chamado ecoando no seu coração. Deus te chama mais uma vez, cara. Esse mesmo Pedro que Jesus fala, olha, faça isso, foi o mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Jesus voltou lá na praia e falou assim, eu não terminei ainda, volta, Pedro. Eu não terminei, você andou comigo um tempo, você fez parte desse propósito, aí você se frustrou, se esfriou, foi embora. Mas Jesus chega e chama de novo e fala, eu não terminei ainda. Ainda tem mais para se fazer.
E se você está aqui nessa noite, você sabe como esse chamado se esfriou no seu coração, eu quero orar por você. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente para nós orarmos juntos, cara. Você não precisa ter vergonha disso. Mas deixa o Senhor aquecer de novo o seu coração. E que esse seja um passo que você está dizendo: eu não quero mais ficar onde estou, eu quero me entregar ao propósito eterno de Deus, eu quero que Ele queime em minha vida, eu quero que Ele seja prioridade de novo para mim. Sabe, eu não posso passar por essa vida sem ter me entregue totalmente a Deus. Eu não posso deixar que isso se apague dentro de mim. Eu preciso que essa chama seja abanada no meu coração e que esse dom se reavive mais uma vez. Eu preciso disso. Talvez você é essa pessoa, cara. Pai, em nome de Jesus, olha esses irmãos que estão aqui hoje, Senhor. O Senhor que os chamou, eles não decidiram por um chamado, o Senhor os chamou, o Senhor os amou primeiro, e eu oro que o Senhor incendeie os seus corações mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, como era no início, como era no início, Senhor, como era no início, naquilo que nós dizemos como primeiro amor, como era lá, quando nós estávamos dispostos a tudo, quando nós estávamos dispostos a fazer qualquer coisa, quando nós nos entregávamos em oração, quando nós aceitávamos convites para jejuar e orar, quando não era um difícil, não era um fardo servir-te, mas era uma alegria te servir, Senhor. Mais uma vez, derrama no nosso coração essa percepção, Deus. Espírito Santo, faça o que só o Senhor pode fazer. Incendeia os nossos corações mais uma vez. Meus irmãos, lembre-se como era. Quando você foi alcançado por Deus, você estava disposto a qualquer coisa. Não existia limites para você, não existia dores, não existia um peso, porque você sabia por quem você estava fazendo isso. Deus quer avivar mais uma vez isso no seu coração. Deus quer avivar essa fome, esse desejo, esse desespero, essa vontade de servir a Ele. Onde você não calcula mais quanto vai me custar, não interessa, me custa tudo, eu entrego tudo, eu quero fazer a vontade de Deus, independente de onde eu tenha que ir, independente do que eu tenha que deixar, eu quero que as minhas mãos sejam amarradas e eu quero seguir a Cristo. Deus quer te dar esse coração mais uma vez, meu irmão. E Ele te dá esse coração mais uma vez nessa noite. Senhor, incendeia o nosso coração para fazer a Tua vontade, meu Deus, para cumprir os Teus propósitos, meu Deus. O Senhor não precisa de muitas pessoas, 120 estavam lá esperando a Sua promessa, e o mundo foi virado de ponta cabeça. Mas Deus, que o nosso coração seja incendiado para fazer a Sua vontade. E humildemente nós estamos diante de Ti nessa noite pedindo, Deus, reaviva o dom que há em nós, aviva o dom nos nossos corações.